Olá, queridos irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Amém. Nós estaremos hoje dando continuidade à nossa EBD. Nós estamos estudando já há algum tempo o livro de Atos dos Apóstolos e nós estamos no capítulo 17. E na aula passada nós trabalhamos até o capítulo 14. Então nós daremos sequência, hoje e trabalharemos aqui do capítulo, ainda no capítulo 17, dos versículos 15 ao versículo 34. Eu farei a leitura com os irmãos podem estar acompanhando aí, através da Bíblia de vocês ou pelo aplicativo. E nós estaremos aí, então, vendo alguns elementos importantes nesse texto. Então, diz assim a palavra do Senhor. E os que acompanhavam Paulo o levaram até Atenas, e recebendo ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível, partiram. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. E alguns dos filósofos, epicureus e os estoicos contendiam com ele, e uns diziam: que quer dizer este paroleiro? E outros: parece que é pregador de deuses estranhos, porque lhes anunciava Jesus e a ressurreição. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo: poderemos nós saber que nova doutrina é essa de que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. Pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam, senão de dizer e ouvir alguma novidade. E estando Paulo no meio do Areópago, disse: homens atenienses, em tudo vos vejo um tanto supersticiosos, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito: ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vós honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois ele mesmo é quem dá a todos a vida e a respiração e todas as coisas. E de um só sangue fez toda a geração dos homens para habitar sobre a terra, para habitar sobre toda a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenados e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando o pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós, porque nele vivemos e nos movemos e existimos, como também alguns dos vossos poetas disseram, pois somos também sua geração. Sendo nós, pois, geração de Deus, não havemos de cuidar que a divindade seja semelhante ao ouro, ou à prata, ou à pedra esculpida por artifício e imaginação dos homens. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens, em todo lugar, que se arrependam, porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo, por meio do homem que destinou, e disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, outros diziam: acerca disso te ouviremos outra vez. E assim Paulo saiu do meio deles.
Todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros. Queridos, como nós bem sabemos, o apóstolo Paulo, ele foi o grande paladino da fé, o maior apóstolo e pregador do cristianismo, né? Como nós já sabemos disso. Então ele chega neste momento aqui, nós lemos no texto que ele está chegando em Atenas. E Atenas, ali naquela ocasião, ela era a maior capital ali do mundo, né? Só para vocês terem uma ideia, Atenas era a terra dos grandes luminares do saber humano, né? Dos homens que encheram ali as suas bibliotecas com as suas erudições, né? Era a terra de Aristóteles, de Péricles, de Sócrates, de Platão e dos grandes filósofos que ainda influenciam até hoje toda a humanidade, né? Com as suas teorias, com as suas filosofias. Então o apóstolo Paulo ele fica perplexo, né? Pois naquela cidade que inspirava, né, conhecimento, ela está mergulhada na mais profunda treva espiritual, né? Dominada ali pelaquela idolatria. Então o apóstolo Paulo, ele, como diz o texto, ele chega até Atenas, né? E subentende-se aqui no texto que ele estava aguardando os seus companheiros, Silas, né? E ali ele estava andando por aquela cidade e ele ficou perplexo, porque ele viu que naquela cidade existiam milhares e milhares de estátuas dedicadas ali aos deuses, né? Segundo relatos históricos, ali naquela ocasião, em Atenas, havia mais ou menos 30.000 ali estátuas, né? Ou seja, para cada pórtico havia uma divindade. E Paulo, ele vai se revoltando, né, com aquilo, pois na sua visão havia mais deuses ali do que homens, né? Então, o texto fala que Paulo fica perplexo e ele vai, né, mais uma vez ali até a sinagoga e ele continua ali, assim como ele, na aula passada nós vimos, ele vai ali até a sinagoga e arrasou com aqueles homens ali, né, a palavra de Deus. E também, segundo o texto aqui, ele vai até as praças, ali na ágora onde as pessoas ouviam os seus filósofos, né, preferidos, e ali eles discutiam as suas ideias. E Paulo, então, ele discute com aqueles filósofos gregos, né, principalmente os epicureus, né? Aqui no versículo fala que ele discute com os epicureus e os estoicos, né? Aqui no versículo 18 diz assim: e alguns dos filósofos epicureus e estoicos contendiam com ele, e uns diziam: o que dizer? O que quer dizer este paroleiro? Né? Só para vocês terem uma ideia sobre quem eram os epicureus e os estoicos. Então, o que esses epicureus eles pensavam? Né? Eles pensavam que a vida era apenas o aqui e agora. Não tem futuro, não tem o amanhã, né? Não tem céu, não tem inferno, não tem eternidade, não tem as bem-aventuranças, não existe a condenação eterna, ou seja, a vida era simplesmente breve, era uma jornada entre o nascimento ali, né, no berço e a sepultura, ou seja, morreu, acabou, né? E o sentido da vida para os epicureus era o prazer, né? Comamos e bebamos, pois amanhã nós morreremos. E essa filosofia, queridos, ela ainda hoje ela encontra-se viva e presente no nosso meio, porque muitas pessoas ainda não pensaram no destino da sua alma, né? Que nunca se
prepararam ou estão se preparando para ter um encontro com Deus, né? Pessoas que vivem as suas vidas assim, com completo relapso, né? Em volta ali dos seus prazeres, né? Satisfazendo os desejos da sua carne, né? Então, são pessoas que vivem assim ainda hoje. Então essas filosofias, elas encontram-se presentes, né? Assim como os epicureus pensavam naquela época, né? Cobiça que eles nem né? São pessoas que não têm noção de que um dia estarão na presença do Deus Todo-Poderoso. Então esses são os epicureus. E os estoicos? Quem são os estoicos, né? Os estoicos são os fatalistas, né? Eu fiz algumas anotações aqui. Olha só o que os estoicos pensavam, né? Que a vida está marcada por um destino cego, né? É implacável, que você não podia mudar o rumo da sua vida, né? Nasceu com um destino carimbado, né? Então não podia ter esperança, não podia sonhar com uma mudança de vida, né? E essa filosofia, ela encontra-se presente também nos dias de hoje, né? Existe até uma música, né, que diz assim, eu nasci assim, eu vivi assim e eu morrerei assim, né? Gente que não tem esperança, acha que a crise ela é permanente, né? Que não acreditam em romper ali os grilhões do pecado, do vício, né? E até mesmo ali não acreditam numa restauração nas áreas ali de suas vidas, né? Não acha que pode ser perdoado por Deus. Então Paulo ele está aqui discutindo com essas pessoas, com esses dois grupos de pessoas aqui, né? Os epicureus e os estoicos. E quando, né, eles percebem que Paulo está falando de Jesus ali da ressurreição, né, sendo eles politeístas, né, como nós vimos aqui no começo da lição, eles pensavam que Paulo estava falando ali de mais dois deuses, né, porque o apóstolo Paulo ele estava ali falando sobre Jesus e sobre a ressurreição. Então eles pensavam que Paulo estava falando ali sobre duas divindades que deveriam ocupar ali, né, o panteão dos deuses gregos ali que eles acreditavam, que eles criam, né? Então eles levaram Paulo até o Areópago ali, né, que era um lugar que eles discutiam sobre essas questões, sobre os temas relevantes, principalmente os temas religiosos, né? Então eles entendendo que Paulo estava se referindo a mais dois deuses, na visão deles, levaram Paulo ali até esse lugar, né? Então olha só o que diz aqui o versículo. Versículo 19. E tomando-o, o levaram ao Areópago, dizendo, poderemos nós saber que nova doutrina é essa que falas? Pois coisas estranhas nos trazes aos ouvidos. Queremos, pois, saber o que vem a ser isto. E no versículo 21 diz assim, né, entre parênteses, pois todos os atenienses estrangeiros residentes de nenhuma outra coisa se ocupavam senão dizer e ouvir alguma novidade. Então para eles era uma novidade. Então Paulo estava se referindo ali a Jesus e a ressurreição, então para eles eram dois deuses. Então levaram Paulo até esse lugar. E Paulo chegando ali, olha que interessante, né? No versículo 23 aqui, diz que Paulo chega ali naquele lugar, se aproxima deles e diz o seguinte, olha só no versículo 23, porque passando eu e vendo os vossos santuários, achei também um altar em que estava escrito ao Deus desconhecido. Esse, pois, que vos honrais, não o conhecendo, é o que eu vos anuncio. Interessante isso, queridos, porque os atenienses, eles acreditavam, né, que seus deuses eles eram vingativos, né? Eles tinham medo de esquecer algum deus, né? Então, para tudo eles tinham um Deus. Então, com medo de esquecer
algum Deus e sofrer algum tipo de castigo, né, eles criaram, né, esse altar e colocaram ao Deus desconhecido. Se nós esquecemos de algum Deus, então nós vamos aqui estabelecer um altar, né, para esse Deus que é um Deus desconhecido. Assim, ele não vai ficar bravo conosco e não vai nos castigar, né? Então, olha só, então Paulo sabia disso, né? E eles pensavam dessa forma também. Aí Paulo pega a grande deixa, né? E fala com eles o seguinte aqui, ó. Olha só, eles falam que sobre esse Deus desconhecido, fala assim, esse Deus desconhecido é o Deus que eu sirvo. Então eu gostaria, queridos, de colocar aqui para os irmãos nesta manhã alguns elementos importantíssimos aqui nesse texto que Paulo fala, né? Desse Deus desconhecido ao qual ele servia, né? E o primeiro elemento aqui que nós podemos identificar na pregação de Paulo, que nós vimos na aula passada, que Paulo ele tinha uma pregação única, né? Ele mudava o método, mas a pregação dele era uma só. E ao referir sobre o Deus desconhecido, alguns elementos aqui são bem interessantes e são elementos que têm que estar presentes nas nossas vidas sempre quando nós formos pregar às pessoas e falar do nosso Deus. O primeiro elemento que eu gostaria de destacar com os irmãos aqui é que Paulo fala que o Deus desconhecido é o Deus criador. Olha só aqui no versículo 24, olha só o que ele diz. O Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mãos de homens. Então Paulo fala assim, esse Deus desconhecido, o Deus que eu sirvo, ele é o Deus criador, ele é o Deus que fez os céus e a terra. E Gênesis capítulo 1, versículo 1, começa dessa forma, né? Começa dessa forma. Gênesis capítulo 1, versículo 1, diz assim, no princípio criou Deus o céu e a terra. Queridos? Então, essa é a primeira verdade aqui que nós podemos destacar do cristianismo, é que Deus, ele criou no princípio os céus e a terra. O universo, queridos, ele não veio, né, de uma luz mediante a uma mega explosão, o caos, na verdade, ele não produz ordem, né? Se alguém me convencer que do caos se estabelece ordem, olha, mas é difícil, né, queridos? Do caos, o caos ele não produz ordem. Tá? O universo não foi criado, né? Ele foi criado pela palavra de Deus, né? Ele foi criado lá em João capítulo 1, versículo 1, diz o seguinte, né? No princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, né? Se referindo a Jesus, que tudo foi criado, né, por ele e para ele. Você não é, queridos, né? Nós não somos parentes aí de nenhum símios, né? Nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. E nós podemos confirmar essa questão também lá em Gênesis, né? Capítulo 1, versículo 16, que diz assim, ó. Então em Gênesis capítulo 1, versículo 26, confirma essa questão, que nós somos criados à imagem e semelhança do nosso Deus. Diz assim o texto, e disse Deus, façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Né? Então, nós percebemos que nós servimos, queridos, nós servimos ao nosso Deus, que ele é todo poderoso, é o Deus que criou todo o universo. Eu gostaria de deixar com os irmãos aqui também um segundo elemento, né, ali daquela discussão, né, quando Paulo estava ali arrazoando com eles. O segundo elemento, além de Paulo se referir ao nosso Deus como um Deus criador, ele fala assim, olha, o Deus desconhecido, aquele Deus desconhecido a quem eu sirvo é o Deus que provê, né? É o Deus que preserva a vida e é o Deus que sustém a vida. Diz assim, né, no texto, né,
se respiramos é porque Deus existe, se temos alimento e família é porque Deus, ele existe. Né? Ele quem dá saúde, é Ele quem dá trabalho, é Ele quem dá a prosperidade, é Ele quem nos dá a vida eterna e é Ele quem nos dá a salvação que nós temos em Cristo Jesus. Nós vivemos nele, Paulo diz, né? Nós vivemos, nós morremos nele e louvado seja o nome do nosso Deus. E eu gostaria também de destacar aqui, queridos, um terceiro elemento, né, do Deus desconhecido, aquele Deus que Paulo fala que era o Deus que ele servia, né? O Deus desconhecido, quando Paulo está conversando com eles, além de ser um Deus criador, além de ser um Deus que provê, também é um Deus que salva, é um Deus que traz, que nos dá a salvação. E os gregos, queridos, eles não acreditavam na ressurreição, e sim na imortalidade da alma, né? Para eles o corpo era uma prisão da alma, né? A alma voltar ali a ocupar esse corpo era um retrocesso. Né? Eles escarneciam, na verdade, dessa ideia. Então Paulo razoava ali com eles de que Jesus, ele era o Filho de Deus, e que por amor de nós, ele veio ao mundo, ele livrou os nossos pecados sobre a cruz e morreu por nós, se fazendo pecado por nós. Então aquilo, queridos, era um absurdo. Então Paulo falava que esse Deus também é um Deus que salva. E esse Deus que salva é o Deus desconhecido, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Né? Só que para eles isso era um absurdo, eles escarneciam ali de Paulo. E Paulo diz que aquele Jesus, né, esse Jesus que eu estou anunciando a vocês, né, morto, ele foi morto pelos nossos pecados e ele ressuscitou para a justificação, vencendo a morte, e ele nos dá a vida eterna. Então, esse terceiro elemento que Paulo coloca para eles era algo absurdo, né? Que o Deus desconhecido, aquele Deus, também era um Deus que salva. E esse Jesus, né, que Paulo anunciou ali em Atenas, como o único que podia salvar, perdoar, e ele era o único Deus que ele poderia mediar a relação ali com o nosso Deus, né? Que a única relação que nós podemos ter com o Pai é através de Jesus, e não há outro caminho para isso. Então Paulo deixa claro ali para eles essa questão, né? O Deus desconhecido, queridos, é o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o Galileu, o Jesus Cristo de Nazaré, o Filho de Maria, né? Como nós vimos aí na aula passada, o Deus que se faz homem, o Santo, 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 que se fez pecado por nós, né? E aí eu queria aqui, queridos, destacar um quarto elemento, né? Ali daquela discussão que Paulo estava tendo com aquelas pessoas, né? E quem é esse Deus, né? Quem é esse Deus? Né? Esse Deus é o Senhor dos senhores, o Rei dos reis, o soberano do universo. Né? Assentado no trono, ele levanta reis, ele destrona reis, diante de quem todo joelho se dobrará, nos céus e na terra, né? Todo joelho, diz assim o texto lá em Filipenses capítulo 2, versículo 9, né? O próprio apóstolo confirma isso, olha só. Por isso, também Deus o exaltou soberanamente e lhe deu um nome que é sobre todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho dos que estão nos céus e na terra e debaixo da terra, e toda a língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. Então, queridos, quem o rejeita, né, o escarnece, um dia terá que estar perante ele. E nesse dia, os homens poderosos, os reis,
todos aqueles, né, que se dizem intelectuais vão pedir para que os montes caiam sobre si, né? Eles vão querer a própria morte ali, mas terão que enfrentar o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, assim como diz o texto. E esse Senhor hoje, queridos, ele pede para que nós nos arrependamos, né? E deixe que ele faça a morada em nós, né? Ele quer ser o nosso amigo com todo, né, tenor e doçura, né? E ainda dá tempo, disso, né? Ele quer fazer de você filho de Deus, né? Membros da sua família. E nós não podemos deixar, querido, para o amanhã, né? Essa decisão nas nossas vidas, ela tem que ser hoje, né? Nós temos nós temos que nos arrepender e nos dobrar perante ao Senhor, né? Nós podemos alegremente hoje fazer isso, né? E diz assim lá o texto de Romanos 10, versículo 13, olha só, né? Nós temos que fazer isso hoje, porque diz assim o texto, porque todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo, né? Todo aquele que reconhecer, né, que Jesus Cristo, ele é o Senhor, e dizer isso no seu coração, será salvo, pois a Bíblia diz que no nosso coração se crê para a justiça, e com a boca nós confessamos a respeito dessa salvação. E esse Deus, ele não pode, queridos, ser representado fisicamente, muito menos materialmente, né? Ou dizer que tal imagem me remete ao meu Deus, né? E esse Deus, ele é espírito. E também diz lá em João capítulo 4, versículo 24, né, que diz assim, lá, Deus é espírito e importa que os que adoram o adorem em espírito e em verdade. Então importa a nós, queridos, hoje, nesse tempo que se faz presente, que nós adoremos ao nosso Deus em espírito e em verdade. O nosso Deus, ele não pode, né, ser representado por mármores, por madeiras, por gesso, ou qualquer outra coisa, né? Porque ele é espírito, né? Nada pode descrever a glória, a majestade ali, a excelência do nosso Deus e Criador. Deus não habita em templos feitos por mãos de homens. Ele é adorado onde você estiver, queridos. Seja na sua casa, seja no seu quarto, seja no seu trabalho, ou onde quer que você esteja, em qualquer lugar, esse Deus que se faz presente nas nossas vidas, ele pode ser adorado, né? Onde tiver um coração quebrantado, onde ele for invocado, né? Ali ele vai estar, né? Como o nosso refúgio, né? Como a nossa esperança, como o nosso Senhor e como o nosso Deus. E diz assim ainda, né? Aqui um outro elemento, né? Diz assim, um elemento importantíssimo também, que Paulo colocou ali perante eles, no versículo 30, diz assim, que esse Deus desconhecido, ele exige de todos nós, de qualquer homem, ele exige um arrependimento. Olha só o que diz aqui no versículo 30 de Atos 17. Mas Deus, não tendo em conta os tempos da ignorância, anuncia agora a todos os homens e em todo lugar que se arrependam, né? E queridos, o que seria se arrepender? O que na verdade é o verdadeiro arrependimento ao qual o apóstolo Paulo está se referindo aqui, né? O verdadeiro arrependimento, ele tem que trazer consigo alguns elementos importantíssimos, né? Em primeiro lugar, é uma mudança de mente. O verdadeiro arrependimento, ele traz uma renovação de mente. Em segundo lugar, ele gera uma tristeza pelo pecado que nós cometemos. E em terceiro lugar, né, o verdadeiro arrependimento,
é aquele que nos leva ao abandono de viver numa vida pecaminosa. Esse é o verdadeiro arrependimento. Se pensamos, né, que nós somos autossuficientes, nós estamos completamente enganados, porque Jesus diz que ele veio para quem? Ele veio para os pecadores e não para os que se dizem justos. Não é verdade? Só aquele que reconhece que é pecador, ele pode ser perdoado pelo nosso Deus. E isso que Paulo quis deixar também ali claro. A exigência do nosso Deus é que todos, independente da pessoa que seja, todos se arrependam dos seus maus caminhos. E é preciso que se sinta ali em profunda tristeza, né? Em profunda tristeza em seu coração ali pelo pecado, né? Enquanto o pecado reinar, queridos, nas nossas vidas, e não haver tristeza, não haverá o verdadeiro arrependimento. Né? E aí algumas pessoas, né, podem dizer, como a gente ouve por aí, né? Eu sou um bom pai, eu sou uma boa pessoa, eu sou um bom patrão, né? Eu sou um bom religioso, né? Você, na verdade, queridos, não precisa se arrepender só do que você faz. Na verdade, nós temos que nos arrepender de quem nós somos, não do que nós fazemos, né? Então nós não somos pecadores, né? Porque nós simplesmente pecamos, e sim porque, né? E sim porque nós somos pecadores, né? Então você não é simplesmente, ou eu, nós não somos simplesmente pecador porque nós pecamos, e sim porque nós somos pecadores, né? E com o pecado ele está no nosso, na verdade, no nosso DNA, né? Nós temos que nos arrepender do que nós fazemos de errado, né? De que pensamos ou deixamos ali de fazer, porque o nosso Deus, ele é o nosso juiz, né? E no versículo aqui 31, queridos, né? No versículo 31, né? Paulo diz exatamente isso. Olha só o que Paulo diz, que um dia nós estaremos perante a esse juiz. Olha só, diz assim: porquanto tem determinado um dia em que com justiça há de julgar o mundo por meio do homem que destinou. E disso deu certeza a todos, ressuscitando-o dentre os mortos. Estaremos, queridos, né, como diz aqui o versículo, que nós estaremos lá perante o juiz. Né? E diz que os livros da vida, eles serão, dois livros serão abertos, na verdade, né? E nós seremos julgados por tudo. Então haverá dois livros, lá em Apocalipse, eu separei o texto aqui, só para ler para os irmãos. Olha só, Apocalipse 20, de 11 a 12. E vi um grande trono branco, e o que estava sentado sobre ele, de cuja presença fugiu a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. E vi os mortos, grandes e pequenos, que estavam diante de Deus, e abriram-se os livros. E abriu-se outro livro, que é o livro da vida. E os mortos foram julgados pelas coisas que estavam escritas nos livros, segundo as suas obras. Então, queridos, e aquele, diz assim no versículo 15 de Apocalipse 20, e aquele que não foi achado, né, aquele que não foi achado escrito no livro da vida, foi lançado no lago de fogo. Então, queridos, isso é importantíssimo que nós entendamos isso, que o salário do pecado, queridos, é a morte, é a condenação eterna. Mas em Jesus Cristo nós temos a vida eterna. E quando nós nos arrependemos, quando nós nos entregamos ao Senhor Jesus, Ele vem, Ele faz morada, nós somos justificados pelo nosso Deus e o nosso nome é escrito nesse livro, o livro da vida, né? Então, e para finalizar a nossa aula de hoje, eu até peço desculpa novamente aí, né? Pelas falhas, mas, né, relevem.
E para a gente terminar aqui a nossa aula de hoje, eu queria deixar com vocês aqui 3 reações. Né? No final aqui do capítulo, nós conseguimos observar 3 reações à pregação do apóstolo Paulo. E a primeira reação que nós podemos observar aqui, ela está no versículo 32. E eu gostaria que os irmãos acompanhassem comigo. Né? Aqui nós podemos ver no versículo 32 que algumas pessoas escarneciam, né? Eles não criam, eles zombavam ali, né? Da pregação do apóstolo. Ele diz assim, olha só, e como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, né? Então, queridos, nós não devemos, em hipótese alguma, rejeitar a graça do nosso Deus em Cristo Jesus. Né? Não façamos como esses atenienses. Né? Mas também nós percebemos aqui uma segunda reação aqui à pregação do apóstolo Paulo. Né? O que a gente pode identificar ainda aqui no versículo 32? Diz assim lá na parte B. Eu vou ler todo o versículo novamente. Ó. E como ouviram falar da ressurreição dos mortos, uns escarneciam, e outros diziam acerca disso te ouviremos uma outra vez, ou seja, deixar para depois. Olha, Paulo, tudo bem, nós até compreendemos, mas vamos deixar essa conversa, vamos deixar esse negócio de salvação, de ressurreição, de vida eterna para depois. Queridos, e nós não devemos adiar a nossa decisão. Isso, na verdade, é o mais perigoso que nós podemos fazer. Né? Por que é tão perigoso? Porque fazendo dessa forma, ou deixando para depois, nós achamos que estamos no total controle, né, das nossas vidas e que nós vamos viver ali o tempo, né, um tempo ali muito longo. Né? Que nós somos autossuficientes, que nós vamos viver ali um tempo muito longo, mas o fato é que nós não sabemos, né? Se daqui 5 minutos, se daqui 1 minuto nós teremos a oportunidade de estar nos arrependendo. Então isso é muito perigoso. Essa reação que nós percebemos aqui no versículo 32 é uma reação muito perigosa e muita gente tem essa reação a estar ouvindo a palavra a palavra de Deus, aqui como nós presenciamos, aqui como esses atenienses, né? Nós não temos garantia, na verdade, queridos, de nada, né? Podemos morrer a qualquer momento, né? Nós temos que ser sábios, a esse respeito. E para concluir aqui a nossa lição de hoje, nós temos também uma outra reação a pregação da palavra, e essa reação é a reação que todos deveriam ter, né, ao ouvir a palavra aí do nosso Deus, né? Diz assim lá no versículo 34, eu vou ler com os irmãos aqui, diz assim, todavia, chegando alguns homens a ele, creram, entre os quais foi Dionísio, Areopagita, uma mulher por nome Damares, e com eles outros, né, queridos? Então, muitos ali se alegraram, né, e foram salvos. Muitos ali demonstraram o arrependimento e foram salvos, cujos nomes eu tenho certeza que estão escritos ali no livro da vida. Então, o que eu queria deixar, queridos, é que sempre haverá 3 reações, né? E poucos, né, têm essa última reação, né, de ouvir a palavra de Deus, de se alegrar, de entregar a sua vida ao Senhor Jesus, né, e com Ele caminhar. Né? E a pergunta que eu deixo aqui nessa aula, né, é qual reação nós temos? Qual reação, né, nós temos? Qual reação nós temos que ter? Qual a reação que as pessoas têm que ter
ao ouvir a palavra do nosso Deus, né? Então, queridos, nós nos arrependamos e nos entreguemos, né, totalmente à graça desse nosso Deus, o Deus aqui nesse texto desconhecido, né, que é o nosso Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Que a graça e paz esteja com todos nós. Amém. Até a próxima aula.